A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro tem um último jogo nesta segunda-feira e que interessa diretamente ao Fluminense. Partida entre Vitória e Cruzeiro no Barradão. O Fluminense vai torcer para o Cruzeiro porque não pode ver o Vitória abrir 3 pontos de vantagem sobre o Fluminense nessa luta contra o rebaixamento. A gente vai ficar de olho. E antes da gente trazer outras notícias, vamos só mostrar aqui como é que está a classificação do Brasileirão neste momento. Ontem teve a vitória do Botafogo, o amasso do Botafogo para cima do Flamengo, com a ajuda dos moleques de Xerém, Matheus Martins, Luiz Henrique, o Marlon Freitas, todos jogadores formados em Xerém que estão brilhando no nosso rival, né? Fluminense, então, na 18ª posição, com 21 pontos, está empatado com o Vitória. Os dois têm o mesmo número de pontos. Vitória hoje jogando contra o Cruzeiro às 8 da noite, vai ficar com um jogo a mais, assim como o Corinthians. O Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 1 ponto a mais que o Fluminense e também um jogo a mais do que o Fluminense. Depois vem Grêmio, Criciúma, Internacional. Impressionante como o Grêmio, aliás, como o Juventude e o Criciúma continuam pontuando dentro do campeonato. O Juventude, que quando o campeonato começou era favoritaço para ser rebaixado, já tem 28 pontos, gente. Já chegou a 28 pontos o Juventude, com uma vitória inesperada ontem sobre o Atlético Paranaense fora de casa. O Fluminense vai precisar pontuar, vai precisar voltar a vencer, já não vence há 2 jogos dentro do Campeonato Brasileiro. E segundo os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Matemática, hoje o Fluminense tem 50% de chance de ser rebaixado para a Série B do ano que vem. Faltando 16 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, o Fluminense hoje precisa de 8 vitórias para escapar do rebaixamento, para ficar tranquilo em relação a essa situação. 8 vitórias em 16 jogos. É metade dos jogos que o Fluminense tem pela frente e oportunidades como a que o Fluminense teve no sábado contra o Corinthians, jogar em casa contra um adversário direto, o Fluminense não pode desperdiçar de jeito nenhum. Ainda falando sobre Campeonato Brasileiro, gente, atenção torcedores tricolores da região metropolitana de Belo Horizonte, tricolores que moram em Minas Gerais, tricolores de outros estados que pretendem acompanhar Fluminense e Atlético Mineiro no próximo sábado em Belo Horizonte, jogo marcado para as 9 da noite. Como eu alertei aqui no canal Ligados do Flu durante o final de semana, é grande, é real a chance desse jogo mudar de local, hein? Atenção, torcida tricolor. Jogo entre Fluminense e Atlético, sábado, pode mudar de local e a chance é real. Hoje, nessa segunda-feira, vai haver uma reunião entre os diretores da SAF do Atlético para discutir este assunto. No fim de semana, após o empate do Atlético contra o Cuiabá, as críticas foram muitas por parte dos jogadores do Atlético em relação à situação do gramado da Arena MRV. E por isso, a diretoria da SAF do Atlético vai se reunir nesta segunda-feira e o local do jogo pode mudar. O jogo pode ser transferido para o Mineirão ou para o Estádio Independência. No fim de semana que vem, não tem jogo nem do Cruzeiro e nem do América em BH. O jogo do América vai ser em Goiânia pela Série B, jogo do Cruzeiro vai ser no domingo contra o Internacional em Porto Alegre. O Atlético vai discutir esse assunto hoje, então vamos ficar atento, torcedor tricolor, principalmente da região metropolitana de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que pretende ir acompanhar essa partida. O jogo deve mudar da Arena MRV para o Estádio Independência ou para o estádio do Mineirão, e a gente vai trazer a informação aqui para vocês assim que ela for confirmada. Antes de dar sequência com o noticiário do Fluminense, nesta segunda-feira, véspera de jogo importante contra o Grêmio pela Libertadores da América, quero pedir a você que não está inscrito ainda para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Não esqueça também de deixar o seu like, deixar o seu comentário. Me diga o nome da cidade de onde você nos acompanha. No sábado fiz uma live pré-jogo Fluminense e Corinthians aqui no canal e recebi inúmeras mensagens de torcedores de todos os cantos acompanhando as notícias do Fluminense. Tinha torcedor acompanhando a gente de Tóquio, do Havaí, Alagoas, Amazonas, Paraíba, Bahia, Santa Catarina,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, tricolores de todos os cantos do Brasil e também do exterior, assistindo ao canal Ligados no Flu, assistindo as notícias do Fluminense. Então deixa aí nos comentários o nome da cidade de onde você nos acompanha. Vamos falar então, gente, sobre esse Fluminense e Grêmio. Amanhã, pela Libertadores da América, jogo decisivo, é final pro Fluminense contra o Grêmio. É jogo que vale vaga nas quartas de final, é a última chance. O Fluminense perdeu o jogo de ida, 2-1 de virada. O Fluminense dominou o jogo contra o Grêmio, foi melhor durante a maior parte do jogo, teve a chance de sair com um ótimo resultado lá de Curitiba, do Couto Pereira, mas em 2 vacilos, em 3 minutos de jogo, o Fluminense acabou deixando a vitória escapar, que seria um ótimo resultado para amanhã. Mas agora não dá tempo mais para lamentar aquele resultado. O Fluminense precisa reverter a vantagem do Grêmio. E nesta segunda-feira o Mano Menezes vai comandar o único treino antes desse jogo. Ontem teve uma atividade no CT Carlos Castilho, mas os titulares não participaram. E hoje o Mano Menezes vai definir o time titular, o time que enfrenta, que vai para essa decisão diante do Grêmio amanhã, 7 da noite, mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada. As boas notícias são os retornos de John Arias e também de Paulo Henrique Ganso, que fizeram muita falta diante do Corinthians. Além disso, existe uma grande possibilidade do Fluminense ter no time titular, iniciando o jogo, Kevin Serna e Nonato. Seria importantíssimo o Fluminense ter esses 2 jogadores de volta ao time nesse jogo, já como titulares. Eles jogaram alguns minutos contra o Corinthians e agora tem a possibilidade de iniciarem como titulares o jogo diante da equipe do Grêmio. Hoje, o zagueiro Ignácio, que saiu sentindo dores no joelho diante do Corinthians, vai ser examinado. E aí a gente vai ter um diagnóstico de qual tipo de lesão, se é que ele sofreu alguma lesão mesmo no jogo contra o Corinthians ou se foi só um susto. A informação do Vitor Lessa, do canal do Lessa, é de que exames feitos ainda no vestiário do Maracanã mostraram que a situação não era grave, mas a participação dele no jogo de amanhã não está garantida, mas também não dá para dizer que ele já é desfalque. Somente depois dos exames é que a gente vai ter certeza sobre a situação do zagueiro Ignácio. Se o Fluminense puder contar com o Ignácio para o jogo de amanhã e também com o Serna e o Nonato já iniciando, o Fluminense pode ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio, Esquerdinha ou Guga na lateral esquerda. Esse é um problemaço. Certamente o Grêmio vai jogar ali em cima desse setor, seja com o Esquerdinha ou seja com o Guga. Porque o Guga, né, a gente sabe, não vai bem como lateral direito, imagina como lateral esquerdo. E o Esquerdinha, o garoto sentiu, o garoto, né, estava visivelmente inseguro no jogo contra o Corinthians. Então esse é um problemaço para o Fluminense ali na lateral esquerda. No meio campo a gente pode ter André, Nonato e Ganso. E no ataque, Kevin Serna, Arias ou Cauã Elias. Uma alternativa para essa situação da lateral esquerda seria se o Mano Menezes surpreendesse e colocasse o time com 3 zagueiros. Eu não acho uma má ideia. Coloca o time com 3 zagueiros, o Samuel Xavier como ala pela direita, o Arias como ala pela esquerda. Inclusive na seleção da Colômbia, o Arias muitas vezes joga como ala esquerda, ala esquerdo, não joga como meio campista, então seria uma possibilidade. Você faz uma linha de 3 ali atrás, 3 zagueiros, depois 5 jogadores no meio campo, sendo o Samuel Xavier por um lado, o Arias de ala esquerda e o Samuel de ala direita, mais 3 ali no meio, né, e 2 atacantes, Kevin Serna e o Cauã Elias. Eu acho que é uma opção, mas aí, né, quem tem que tomar a decisão é o Mano Menezes, mas certamente vai dar dor de cabeça pro Mano para escalar ali aquele setor. O Fluminense está no mercado tentando contratar um lateral esquerdo, já que perdeu o Diogo Barbosa por um bom tempo, o Marcelo convive com problemas físicos e o Alexander foi negociado, era uma opção para ser improvisado naquela função ali. Em relação às notícias do adversário do Fluminense, o Grêmio desembarcou ontem no Rio de Janeiro, treina hoje
na capital carioca para o jogo de amanhã. Desfalque certo é o zagueiro Rodrigo Eli, que foi expulso no primeiro jogo lá em Curitiba, vai desfalcar a equipe gremista. Por outro lado, o Grêmio conta com a volta do atacante Diego Costa, que ficou fora do primeiro jogo por lesão. Ele foi relacionado, viajou com o grupo, inclusive participou da derrota do Grêmio com os reservas no jogo do final de semana. O Grêmio perdeu para o Bahia por 2-0. E para encerrar, vou trazer duas estatísticas agora para vocês. A última vez que o Fluminense venceu o Grêmio foi no dia 29 de setembro de 2019, pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, vitória por 2-1. Se o Fluminense amanhã repetir uma vitória como esta, ele vai levar a decisão da vaga para os pênaltis. Se o Fluminense vencer por 2 gols de diferença, estará classificado automaticamente para as quartas de final, sem necessidade de pênaltis. Na história dos confrontos entre os dois times, o Fluminense já venceu o Grêmio por 2 gols de diferença em 8 oportunidades. Só que a última delas foi há bastante tempo, foi há 14 anos. Foi no Campeonato Brasileiro de 2010, aquela vitória por 2-0 lá no Newton Santos, com 2 gols do Dario Conca. Se lembram desse jogo? Conca, inclusive, fez um golaço de fora da área e depois, no segundo tempo, aquela bola que o Washington bateu cruzada, a bola passou toda a extensão do gol e aí do outro lado o Conca chegou, deu um toquinho, quase se chocando com a trave e fez o segundo gol do Fluminense. Essa foi a última vez que o Fluminense venceu o Grêmio por 2 gols de diferença, mas na história do confronto isso já aconteceu 8 vezes. Tomara que amanhã seja a hora, seja a vez do Fluminense voltar a vencer o Grêmio por 2 gols de diferença e se classificar sem o sofrimento dos pênaltis. Pessoal, obrigado pela presença, pela audiência, grande abraço, até a próxima.